Saúdo a todos os irmãos, todas as irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos mais uma vez examinar as Escrituras para vivermos o Evangelho da melhor forma que pudermos, né? Com amor, com sinceridade e com fé, na esperança de estarmos sempre com o Senhor Jesus Cristo e no final estarmos com Ele eternamente. Hoje nós vamos examinar aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 13 em diante, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso aqui o Senhor Jesus está dizendo, através do apóstolo, estamos sendo ensinados, que nós estamos longe de Cristo, antes de conhecê-lo, antes de entender o que é o Evangelho. E quando aceitamos seguir a Jesus, de coração, com sinceridade, não por força nem por violência, mas de nossa livre e espontânea vontade, deixamos o mundo de lado, passamos a viver uma vida espiritual, deixando a carnalidade de lado, aí nós chegamos perto de Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Só Jesus Cristo que nos dá paz. E nós vemos aqui, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que está dizendo aqui? Havia o povo judeu, o povo escolhido, a nação eleita, Israel, e só Israel se dobrava a Deus. Mas vindo Jesus, derribou a parede de separação. O véu se rasgou de alto a baixo. Então agora, qualquer que se aproxima de Jesus está diante do Deus Criador de todas as coisas. Está diante do Rei dos Reis, no Santo dos Santos. Não tem mais separação. Isso significa que não só o povo judeu, não só o sumo sacerdote, mas todos aqueles que servem a Jesus Cristo, que obedecem a Jesus Cristo, que aceitaram e vivem Jesus Cristo verdadeiramente, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então fazer tudo que é da vontade de Deus para agradá-lo, servi-lo, e fazendo com amor, com sinceridade, não fazendo coisas que desagradam a Deus, esses estão próximos ali do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus eterno, Criador. E na sua carne ele desfez a inimizade, morrendo em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Por isso dizemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Então desfez a inimizade, evangelizou a paz e reconciliou. E vindo Ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Tanto os judeus como os gentios têm acesso ao Pai, têm acesso ao Criador, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é o Deus, Criador de todas as coisas. Filho é Cristo, um homem, não é um Deus, ele é um homem. Ele nasceu de uma mulher. E na cruz ele falou assim, só uma coisa para fortalecer o conhecimento dos irmãos da fé. Meu Deus, por que me desamparaste? Era o homem clamando ao Criador, era o Filho clamando ao Pai. Meu Deus, por que me desamparaste? Então aqui nós vemos a humanidade de Cristo. E ele rendeu o Espírito e morreu, foi sepultado. E então ele entregando a carne dele, derramando o sangue dele por nós, gentios, e pelos judeus também, que aquele que não aceitar Jesus não tem salvação, só tem um caminho. Não, eu sigo a lei, eu fui ensinado a servir a Deus pela lei. Mas aqui fala claramente, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos é inimizade contra Deus. Por quê? Porque a lei só ensina o pecado, só mostra o pecado, não mostra o caminho de salvação. O homem toda vez tem que fazer sacrifício, acabou. Nós que aceitamos a Jesus e vivemos o Evangelho, não precisamos ficar sacrificando, não, eu vou deixar de comer, pode jejuar, pode orar, mas não para apagar pecado, não. Isso é para você se santificar, se afastar das coisas mundanas. O Senhor Jesus, falaram para o Senhor Jesus, os judeus jejuam muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam.
O Senhor Jesus falou, quando for tirado o noivo deles, não jejum porque o noivo está com eles, mas quando for tirado o noivo, então vão jejuar. Porque enquanto Jesus estava com eles, protegia, ensinava, guardava. Depois que o Senhor foi tirado, aí nós temos que ter o Espírito Santo. E para termos o Espírito Santo no nosso corpo carnal, físico, humano, nós não podemos fazer as obras da carne. Nós temos que fazer as obras do Espírito. Então, algumas vezes eu preciso jejuar para sacrificar minha carne, para não sacrifício para pagar pecado, mas eu preciso deixar de cumprir os desejos carnais para viver os espirituais. E aí nós vamos crescendo em entendimento, sabedoria, discernimento, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós não somos estrangeiros nem forasteiros. Estamos vivendo, somos cidadãos junto com os santos, junto com a família de Deus. Os santos, vamos falar de Moisés, vamos falar de Isaías, Elias, e Josué, e João Batista, apóstolo João, Pedro, Paulo, Mateus, Lucas, Marcos, tantos outros, que se entregaram de coração e alma para Jesus Cristo. E são exemplos para nós hoje. Então, nós somos cidadãos com Ele, todos esses. Olha o nível de santidade que nós temos que ter para estarmos junto com essas pessoas e todos nós juntos com Cristo. Cristo era um homem que viveu somente em espírito, estando num corpo físico, foi em tudo tentado, mas sem pecado. E ele podia ter pecado? Podia. Se ele foi tentado é porque ele sofreu aquela vontade de fazer alguma coisa carnal. Senão não tem tentação. O que é tentação? É o desejo da pessoa fazer alguma coisa carnal que desagrada a Deus. Então, eu queria possuir uma ilha. Eu nem vou desejar isso porque eu não tenho condições. Agora, se eu tiver condição de possuir uma ilha, e em vez de pegar todo o dinheiro que eu tenho, ajudar o necessitado, socorrer o aflito, eu quero comprar uma ilha, e chega alguém e oferece para mim, e fala e tal, eu estou sendo tentado, porque é a minha vontade. Mas e se alguém chegar e me oferecer, eu nem tentado não vou ser, porque eu não tenho condição de comprar. Agora, isso é tentação. Se o Senhor Jesus foi tentado, é porque foi oferecido a ele coisas que ele podia dizer assim, não, eu vou querer isso. E ia conseguir. Veja lá as tentações de Jesus no Evangelho de Mateus. Então, irmãos, nós somos tentados. Mas o Senhor nos dá graça. Junto com a tentação vem o escape, para que nós possamos suportar a tentação. Então aqui nós vemos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Você não é um estranho, não. Você faz parte da família de Deus. Estamos vivendo intimamente com Deus. Somos íntimos do Senhor. O que conversamos e falamos com Ele é na nossa intimidade. Sinta Jesus ao teu lado. Sinta Jesus te ouvindo, te abençoando, ouvindo as tuas palavras, o teu pedido. Então, irmãos, é essa intimidade que temos que ter com Jesus. Não tem mais barreira, não tem separação. Eu preciso fazer uma oferenda, preciso ir na igreja, fazer 7 dias de jejum, 7 dias de campanha. Não precisa nada disso, nós já fomos salvos, o Senhor Jesus já morreu por nós, não precisa fazer mais nada. É só dizer sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos, faz morada em mim, santifica-me, tira tudo que não é de ti, Senhor, vem habitar em minha vida, para a glória tua, para a minha salvação, para eu levar o teu evangelho aos outros. Isso é uma intimidade maravilhosa. Quanto que desejamos isso e agora nós temos e vamos voltar atrás, muitas vezes desejando coisas materiais que são passageiras, e que vão ficar aqui, não vamos levar nada a não ser o amor. Então, irmãos, veja aqui, ó. Nós somos edificados, nossa casa está sendo construída, nossa casa celestial, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Tem alguém que ensina uma salvação fundamentada em uma outra pessoa, num ser humano? Num homem, numa mulher? Você tem que obedecer aquele pastor, tem que obedecer aquela profetisa, aquela profeta, aquela pastora.
Não, eu tenho que obedecer Jesus e os ensinamentos dele estão aqui, estamos fundamentados no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus é a principal pedra de esquina, não tem outro. João, Pedro, Paulo, servos maravilhosos de Deus, poderosos nas Escrituras, foram usados maravilhosamente para nos trazer a luz da salvação, do Evangelho, escreveram dirigidos pelo Espírito Santo. Tem alguém que possa falar, eu sou igual Pedro, eu sou igual João, tudo que eu escrevo é igual o que Tiago escreveu, igual os maiores apóstolos escreveram? Se estão dizendo isso, é mentira. É mentira. Você caiu na cilada. Se você está dando ouvidos, caiu na cilada. Sai disso. Sai dessa igreja, povo meu. Sai dela, povo meu. É só Jesus Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Como você vai crescer para templo de Deus? Tendo Jesus como a pedra fundamental. Tudo é Jesus, 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 Jesus. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Deus mora em mim. Como? Porque o Pai é Espírito. O Pai é santo. Deus não é santo? Deus é santo. E Ele é Espírito. Diz aqui em vários lugares, vários versículos. Deus é Espírito. Ninguém jamais viu a Deus. Deus se revelou na pessoa de seu Filho. Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, irmãos, é muito simples nós servirmos a Deus, seguir a verdade. Mas qual é o nome de Deus, hein? Veja aqui na mesma carta de Efésios, capítulo 3, os versículos 3, 15, 16, 14 em diante. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disto me ponho de joelhos para a salvação, para estar na presença dEle, ter acesso à fé, à glória de Deus. Me ponho de joelhos perante o Pai de Jesus Cristo. Quem é o Pai de Jesus Cristo? É Deus, é o Pai, Pai nosso também. Do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, porque nós somos família de Deus, como nós vimos aqui. Nós não acabamos de ler aqui? Nós não acabamos de ler aqui? Somos juntamente edificados para a morada de Deus em Espírito? E nós somos família de Deus? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, versículo 19, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Família de Deus recebe o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como os apóstolos batizaram? Em nome de Jesus, que é o nome do Pai, que foi dado ao Filho, que é dado a nós agora também. Por isso, todo que é batizado em nome de Jesus é irmão, porque tem o mesmo Pai, que é Jesus. Ah, pastor, eu sou batizado na Trindade, eu não tenho o nome de Jesus. Então agora você está entendendo. Invoque o nome do teu Pai sobre a tua vida, porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome de ninguém. Indica pessoas ou coisas que têm nome, né? Mas qual é o nome? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não entende, não sou eu que vou fazer você entender. Mas Jesus está te chamando para o entendimento. E a quem Ele chama, Ele dá sabedoria, discernimento, Ele mexe no coração, no nosso coração, para nós compreendermos a vontade dEle perfeitamente. E vem o entendimento aí, vem aquele medo, eu vou deixar esse caminho que eu segui até hoje, o que eu faço? Aconteceu comigo isso, estou dando um testemunho. E o que eu faço agora? Bom, eu estou servindo a Deus. Deus não vai me deixar enganado. Assim como Ele está me mostrando para fazer isso, eu vou fazer. Vou receber o nome de Jesus no meu novo nascimento. E se eu tiver errado, certamente eu estou fazendo tudo com amor, com sinceridade, estou acreditando no que estão me falando, e se eu estiver errado, Ele vai me tirar desse caminho errado. Mas nunca me tirou, ao contrário, tenho cada vez mais alegria de falar nesse nome. Então, irmãos, façamos tudo com amor, com sinceridade, para a glória de Deus, para a nossa salvação e salvação de muitos também. Receba, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste, receba o nome de Jesus na tua vida. Se você não tem ainda, se você tem, aperfeiçoe o teu viver. Os tempos são maus, o fim está próximo, a nossa redenção está chegando. Quando chegar aqueles sinais, levantai as mãos, exultai, dá graças a Deus, porque é chegada a nossa salvação, a nossa redenção. Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.